Olá pessoal, graça e paz a todos vocês. Estamos começando mais um tempo de estudo, de aula, e eu espero que o Senhor me use para poder falar a vocês da grandiosidade da palavra dele. Amém? Bom, todos nós quando éramos crianças, nós tínhamos os nossos heróis, não é verdade? Eu tenho um sobrinho que ele é apaixonado pelo Homem de Ferro. Ele tem a máscara do Homem de Ferro, ele tem a roupa do Homem de Ferro. Ele faz alguns gestos do Homem de Ferro, ele é apaixonado pelo Homem de Ferro. E você talvez possa se lembrar de sua infância, daqueles heróis que você gostava, né? Imitava eles, gostava de ter talvez uma roupa parecida com a dele. E quando crescemos, os nossos heróis vão mudando, não é verdade? Eu lembro-me que na minha adolescência eu gostava muito de certas pessoas e gostaria de ser parecidas com elas. Na verdade, nós queremos nos tornar semelhante às pessoas que nós admiramos. Mas quando você se depara diante de um espelho, que tipo de imagem você gostaria de ver refletida nele? Não estou dizendo para você de ter uma aparência melhor, né, a cor do cabelo, né, o tipo de pele, nada disso. Mas que tipo de imagem você gostaria de ver refletida no espelho acerca do seu caráter, do seu homem interior, da sua maneira de ser, do teu jeito de fazer as coisas neste mundo? Você se decepciona ou você tem uma certa alegria em ver a imagem de você mesmo refletida no espelho? Bom, nós sabemos que se você é um cristão e um cristão de verdade, nós sabemos que nós temos um alvo, né? Deus quer nos fazer semelhantes ao Filho glorioso dele. É claro que isso é algo que está acima da nossa capacidade de entender e nós não acreditamos muitas vezes que isso realmente é possível ou será possível. Mas a palavra do Senhor nos diz o seguinte, em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Deus, né? Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha só o que a palavra do Senhor nos pede. Ela nos pede para que nós possamos imitar Deus, seguir o exemplo de Cristo. E o contexto aqui, se você ler o capítulo anterior, está falando acerca do amor, está falando acerca da capacidade de Deus perdoar. E isso é um alvo, um patamar muito grande. Muitas vezes nós acreditamos que isso é inalcançável. E quando você olha no espelho e se depara com esse grande alvo, você não vê exatamente isso. Na verdade, você vê na imagem um gato e você vê o reflexo no espelho de um leão. E, na verdade, o que deveria ser visto ali é apenas um gato. Né? E é assim que nós nos sentimos. Nós gostaríamos de ver a imagem de Cristo refletida em nós, mas o que nós vemos não é bem isso. E nós não acreditamos muitas vezes que isso realmente seja possível para nós devido à imensidão do caráter, da beleza, da perfeição dele, pelo que ele viveu neste mundo. Nós não podemos esquecer de que Jesus, embora Deus, também foi 100% homem. E Deus pede que nós imitemos em sua humanidade. Claro, não em sua divindade, nós não somos Deus, mas a grande esperança que nós temos, 1 João capítulo 3 nos diz isso, que um dia Deus vai nos transformar plenamente à imagem do Senhor Jesus Cristo. Bom, mas nós temos outros motivos, temos outras maneiras de imitarmos o Senhor também. Quando nós paramos para pensar nas Escrituras, nós também podemos pensar na infinidade de pessoas que estão ali nessa história maravilhosa que começa no livro de Gênesis. Ao longo das Escrituras nós nos deparamos com vários tipos de personagens, com vários tipos de pessoas que viveram este tipo de vida que nós devemos viver. O próprio apóstolo Paulo nos diz que nós devemos ser os seus imitadores. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo dizendo o seguinte: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo.
nós vemos agora que a realidade da imagem de Cristo é refletida na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pede para nós imitarmos ele, assim como ele imita o Senhor Jesus Cristo. E para nós parece um pouco mais fácil olharmos para o apóstolo Paulo e vemos que é possível sim nós espelharmos o caráter de Cristo, como o apóstolo Paulo espelhou, porque o apóstolo Paulo era homem, humano, pecador como eu e como você. E Paulo continua. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17, o apóstolo nos diz também: irmãos, sejam meus imitadores. Mais uma vez ele diz isso. E também observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Não somente nós devemos observar e imitar a vida do apóstolo Paulo, que imitou Jesus Cristo, mas o apóstolo também nos diz neste versículo que nós também devemos observar aquelas pessoas, outras pessoas também que imitam o Senhor Jesus e que seguem o modelo do apóstolo Paulo. Nós então começamos a observar que existem mais pessoas, não somente o apóstolo Paulo, mas outras pessoas na própria palavra do Senhor que imitaram, que viveram esta vida alta, esta vida digna da qual nós fomos chamados. Bom, quando eu fui apresentado, a Bíblia foi apresentada a mim, eu me deparei com vários personagens bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e você também. Se você tem uma leitura razoável da palavra do Senhor, você poderia começar a citar vários personagens da palavra do Senhor. Nós podemos começar aqui com Noé, com Abraão, Moisés, Jacó, Isaac, o próprio Adão, Abel, e várias mulheres, né, como Maria, como Raabe, como Esther, como Sara, várias outras mulheres, e essas pessoas são apresentadas a nós na palavra do Senhor como exemplos também. Exemplo de pessoas que podem ser seguidas, pessoas que deixaram marcas neste mundo e que estão na palavra do Senhor para nos servir de ensino também. Bom, é o que nós iremos fazer, né? Não hoje, mas nas próximas mensagens, nós iremos pensar exclusivamente acerca da vida de um homem. Eu não vou falar isso, qual homem, qual pessoa, qual personagem bíblico é este. Eu vou deixar para revelar para vocês o nome desta pessoa no final da mensagem. Mas é sobre essa pessoa que nós iremos falar nas próximas mensagens, se Deus assim permitir. Bom, o que eu irei falar para vocês hoje, neste vídeo, qual a importância de nós pensarmos na vida de homens, e não somente homens, e mulheres de Deus que estão na Bíblia. Bom, o que eu coloquei aqui é que nós iremos pensar na vida de homens e mulheres de Deus, pessoas que tiveram um relacionamento com o Senhor. E essas pessoas estão na Bíblia. Isso não significa que não há pessoas hoje fora da palavra do Senhor, que não estão aqui registradas nas Escrituras, que não podem e não devem ser imitadas. Lá em Hebreus nós vemos no capítulo 13 que a pessoa, o escritor de Hebreus, nos pede para que nós imitemos os nossos líderes, as pessoas que estão responsáveis por pastorear e guiar uma igreja como exemplos de vida que devem ser seguidos. Isto mostra para a gente que é necessário que haja modelos para que nós possamos imitar. O apóstolo Paulo nos diz isso: me imitem. Em Hebreus 13 nós vemos isso, que há necessidade de pessoas que possam mostrar para outras pessoas o que significa viver de acordo com a palavra do Senhor. E é o que nós veremos. Mas por que é importante nós pararmos para pensar sobre a vida destes personagens bíblicos? Qual a importância desses homens e mulheres que estão na palavra do Senhor? Bom, nós iremos ver que a primeira coisa importante que nós podemos aprender com estas pessoas é que elas serviram e servem para nós de modelos, de imagem do que é viver uma vida de fé e uma vida de amor. Essas pessoas deixaram marcas que estão registradas nas Escrituras, marcas que devem ser seguidas por nós, porque foram homens e mulheres que revelaram o que significa ter um relacionamento com o Senhor e o que significa ter uma vida santa, uma vida de caráter e uma vida de amor. Nós iremos observar alguns textos agora que você vai poder observar claramente isso. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2 nos diz o seguinte:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé, preste atenção, os antigos obtiveram bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Olha o que esse texto nos diz. Que os antigos obtiveram bom testemunho pela vida de fé. A carta aos Hebreus foi escrita justamente para encorajar irmãos e irmãs que estavam passando por dificuldades muito grandes. E essa carta é um incentivo, um encorajamento, uma exortação para que eles possam permanecer firmes na fé. Hebreus capítulo 11 vai citar uma dezena de homens e mulheres que viveram esse tipo de vida de fé. Hebreus não se limita apenas a explicar o que é fé, mas principalmente a mostrar o que é ter fé na vida prática, a importância de ver uma vida de fé, de perseverança. Ele vai citar vários personagens bíblicos no capítulo 11, você pode ler depois com mais cuidado e perceber a quantidade de nomes de homens e mulheres que estão ali para nos mostrar o que é de fato viver uma vida de fé. O texto também nos diz aqui que esses homens obtiveram bom testemunho. E isso é importante você parar para pensar, porque uma das coisas mais valiosas que nós temos, que glorifica o nome de Deus, é a fé. Isso é a coisa mais importante que você tem que lutar, perseverar para não perder e manter até o fim. A sua fé, a sua perseverança, a tua capacidade de poder olhar para o Senhor e não desviar os olhos dele, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que você pode ver também. E que não faltam motivos, não faltará problemas, provações que tentações que tentarão afastar você desta fé. Por isso a importância de nós olharmos para a vida desses homens e dessas mulheres e encontrar nestes homens e mulheres encorajamento a permanecermos firmes na fé, porque eles conseguiram. E eu não estou falando aqui de Jesus Cristo, embora principalmente foi um exemplo maior do que é viver por fé. Mas esses homens e mulheres eram humanos, eram pessoas dotadas de fraquezas também, infelizmente, como eu e você, mas que conseguiram permanecer firmes na fé até o fim, mostrando para nós que é possível sim vivermos uma vida que agrada ao Senhor, de um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, espelhando na nossa vida, enquanto estamos aqui, fé e amor. Também vemos em Tiago capítulo 5, Tiago nos diz o seguinte: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de quem? Mais um personagem bíblico importantíssimo, a paciência de Jó. E sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tiago, nós vimos que o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, e agora Tiago nos dizendo que nós devemos considerar a vida de homens e de profetas no Antigo Testamento que viveram uma vida de fé, de perseverança, nos encoraja a ver a paciência de Jó, para que nós possamos ter condições e encorajamento para vivermos uma vida olhando para esses homens que viveram o que nós precisamos viver hoje, né? Olhando para o passado. Tiago também nos diz, acerca de outro personagem, Elias. Ele nos diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Olha só que coisa encorajadora. Elias era homem semelhante a eu e a você, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era humano, de carne e osso. Uma pessoa também que fraquejou, que cometeu erros tremendos, mas também um homem que revelou em sua vida o que viver uma vida de fé, uma vida de oração. E é que Tiago vai nos dizer nesse texto. Que Elias orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago capítulo 5, no versículo 16, você pode ler depois com mais cuidado, que ele vai dizer que pode muito por sua eficácia a oração de um justo, ou seja, a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E ele vai citar como exemplo esse servo de Deus, o Elias, para nos mostrar que Elias conseguiu viver uma vida assim, e a oração dele foi poderosa em seus efeitos, um homem como eu e como você. Por isso é possível sim, tanto eu quanto você, vivemos uma vida de oração como a de Elias. Não é verdade? Isso serve de encorajamento para mim e para você, de homens que viveram
e mostraram para nós este modelo. Não somente homens, mas também mulheres. Como diz Pedro agora falando, né? Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Aqui no contexto, Pedro está tratando do papel das esposas. E ele vai falar alguns versículos antes como ela tem que ser. E ele vai citar aqui essas santas mulheres do passado que esperavam em Deus e que costumavam se enfeitar desse traje, né, que ele vai dizer nos versículos anteriores, de uma decência, de um espírito humilde, de uma pessoa que se preocupa com a sua, com um aspecto interno, né, com sua fé, com a sua capacidade de ver essa vida de amor. Né? E ele vai continuar, foi o que fez Sara. Olha outra personagem bíblica sendo citada aqui, agora uma mulher, Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. As mulheres podem receber um encorajamento muito grande, né, para desempenhar o seu papel como esposas, olhando para esta mulher, essa grande mulher do passado, Sara, que não foi perfeita, como nenhuma mulher é, mas que conseguiu viver uma vida de uma esposa decente que precisa ser imitada. Mais uma personagem bíblica sendo citada como exemplo de humildade, de esposa, de mansidão, de uma mulher que esperava, que tinha fé e esperava em Cristo. Então esta é uma coisa importante. A primeira coisa importante, então, que nós precisamos saber é que quando olhamos para a vida dessas pessoas que viveram esta vida de fé, nós podemos aprender com elas o que significa viver uma vida de fé e uma vida de amor pela vida que elas viveram. Esse é o aspecto positivo da vida dessas pessoas que estão registradas, que têm as suas vidas registradas nas Sagradas Escrituras, nos servindo de modelos. Mas a segunda coisa importante que nós precisamos aprender também é que essas pessoas não foram perfeitas, essas pessoas não foram 10 em tudo, elas pecaram, falharam muito, mas isso nos serve de incentivo também e nos serve de exemplos, porque nós também podemos aprender com os pecados e os erros dessas pessoas, pecados e erros que nós precisamos evitar. Quando nós olhamos a vida de Davi, olhamos a vida de Abraão, olhamos a vida de Noé, desses homens, nós também percebemos que, embora esses homens e mulheres foram grandes, também foram grandes pecadores. Mas gozaram da misericórdia, do perdão e nos ensinam, através dos erros que cometeram, a não fazer o mesmo, né? Como nós aprendemos com esse versículo, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas, aqui Paulo está citando os pecados que o povo de Israel cometeu quando estavam peregrinando pelo deserto, o pecado da imoralidade sexual, o pecado da idolatria e o pecado da ingratidão ou da murmuração. Aquele povo pecou porque era um povo incrédulo e Deus julgou aquele povo no deserto. E tudo aquilo foi registrado, foi escrito. Moisés registrou isso lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, principalmente no livro de Números. E lá está escrito que estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e também foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. Elas não estão de enfeite lá no Antigo Testamento apenas para que nós possamos conhecer a vida delas e pronto, acabou. Não. O que aconteceu a estas pessoas, que foi uma coisa ruim, né? Porque viver uma vida que Deus não queria que eles vivessem, Deus libertou aquele povo do Egito para viver uma vida diferente, mas pecaram e cometeram erros gravíssimos. E tudo aquilo que aconteceu serve de advertência e de exemplo para nós que vivemos hoje bem distantes daquela data. Então, mais uma vez, percebemos que os erros, que as coisas ruins que aconteceram na Bíblia relacionadas a pessoas também nos servem de exemplos e de advertência. Também aprendemos em Provérbios capítulo 24 uma coisa interessante. Ali, Provérbios nos fala acerca de uma pessoa preguiçosa. Olha o que o texto nos diz. Passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo, ou pela plantação de uva, né, daquele que não tem juízo.
tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas, e seu muro de pedras em ruínas. Agora preste atenção o que o observador fez. Então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi esta lição. Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados, e a pobreza o assaltará como um bandido, e a escassez o atacará como ladrão armado. Bom, como essa pessoa chega a essa lição, a essa conclusão? Por observar a vida de uma pessoa que vive de uma maneira totalmente errada, um preguiçoso. Quando ele se depara com aquela cena horrível de ver tudo aquilo sendo mal cuidado, sendo destruído, ele diz aqui, grafei em vermelho, está escrito: então, enquanto observava e pensava no que via, aprendi essa lição. Quando nós olhamos, observamos a vida destes homens e mulheres que foram grandes, mas que também erraram muito, nós podemos parar, observar e pensar acerca da vida dessas pessoas e aprender grandes lições do que nós não podemos fazer também. Então esta é a segunda coisa importante. Primeira, nós podemos aprender o que significa ter uma vida de fé e de amor. E segundo, nós podemos aprender muito com os pecados e erros, coisas que nós precisamos urgentemente evitar na nossa vida, porque as consequências dos erros que eles cometeram também foram preservadas nas Escrituras para nos ensinar e nos advertir. A terceira coisa importante é que quando nós observamos, paramos e pensamos sobre a vida destas pessoas que estão na Bíblia, nós podemos conhecer Deus de uma maneira muito melhor. Não somente conhecer quem Deus é, mas também conhecemos o seu poder. Isso é a coisa mais importante. Quando olhamos para a vida de José, de Moisés, Elias, não deve ser essas pessoas que se destacam mais, mas elas foram instrumentos para que Deus mostrasse através da vida delas quem Ele é e o seu poder. Deus escolheu na história deste mundo usar homens e mulheres para que pudesse se revelar a nós. Muitas coisas Deus fez diretamente, mas na maioria das vezes Deus usou homens e mulheres para se revelar. E nós podemos aprender muito acerca de Deus, olhando na maneira como Deus tratou e o que Deus fez através da vida dessas pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo nos diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo aqui então, depois que conheceu Jesus Cristo, ele começa a pensar no seu passado e ver as coisas horríveis que ele fez com relação contra a igreja de Cristo. Ele se coloca aqui como um blasfemo, um perseguidor e um insolente. Mas olha o que ele continua dizendo: mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha só que interessante, ele fala sobre a misericórdia, sobre a graça, sobre o amor que há em Jesus Cristo. Coisas acerca de Deus que foram mostradas através deste homem que se coloca como um grande pecador, como ele vai dizer. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se coloca aqui como o principal dos pecadores, porque ele fez algo gravíssimo, ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas ele diz aqui que Jesus veio para salvar pecadores, e ele é um exemplo sobre isso. E ele diz, na parte aí em vermelho, você vai entender um pouco melhor: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia. Ou seja, por ele ser um grande e se colocar e ser o principal pecador por perseguir a igreja do Senhor, ele foi que foi através disso que Deus mostrou a sua grande misericórdia. Ele vai dizer: me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, paciência,
e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Que coisa impressionante que o apóstolo Paulo nos deixa aqui para podermos pensar. Que Deus, o Senhor Jesus Cristo, manifestou na vida do apóstolo Paulo, ou através da vida dele também, a longanimidade, a paciência, a sua misericórdia, a sua graça. Então, quando nós olhamos e paramos para pensar no apóstolo Paulo, não somente o que ele era depois de Cristo, mas quando olhamos também para o que ele era antes de Cristo, nós podemos observar e aprender duas lições, duas coisas importantes sobre a vida dele. Nesse texto nós vemos a misericórdia e a longanimidade, e também uma terceira, que é a própria graça do Senhor. Através da vida do apóstolo Paulo, ele mesmo diz aqui para nós que ele foi colocado como um modelo para todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo. Ele é um modelo para nós do que significa Deus ser longânimo, gracioso e misericordioso. E ele termina dizendo o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Quando olhamos para a vida dessas pessoas que foram usadas por Deus, aquele que é digno de toda glória, toda honra, deve ser Deus. Porque por trás dessas pessoas, tanto na maneira errada como elas viviam, como na maneira certa como viviam, nós podemos ver a mão poderosa por trás dessas pessoas, revelando-se a elas e através delas quem Ele é e o seu poder. Não termina aí, o próprio apóstolo Paulo também nos diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Com certeza a vida do apóstolo Paulo foi extraordinária. Um homem que escreveu 16 cartas, talvez 17, do Novo Testamento. Um homem que teve a sua vida radicalmente mudada por meio do conhecimento da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. A fé e o amor de Cristo transbordaram na vida do apóstolo Paulo. Mas ele dá todo o crédito a Deus, a graça dele. Porque tudo que o apóstolo Paulo fez em sua vida, ele diz aqui para nós claramente: trabalhei mais do que todos os outros apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O que nós podemos ver através da vida dessas pessoas que Deus usou, não é apenas a dignidade e o caráter delas, pelo contrário. O aplauso, a glória não deve ir para a conta dessas pessoas. Mas, através da vida delas, nós podemos aprender o poder da maravilhosa graça do Senhor, que foi a causa da transformação da vida delas. Assim como a graça é poderosa para transformar a vida dessas pessoas, como o apóstolo Paulo, que se coloca como um dos principais pecadores, a mesma graça está disponível a mim e a você, que pode fazer de mim e de você também homens e mulheres como essas pessoas foram. Homens que erraram, que pecaram, homens que acertaram, que fizeram grandes coisas pela causa de Cristo, mas homens e mulheres que principalmente mostraram através da vida delas, da extraordinária graça do Senhor, que tem poder para perdoar os pecados e erros que cometeram, mas também a maravilhosa graça que tem poder para transformar e nos fazer pessoas extremamente úteis na obra de Cristo neste mundo. Eu espero que você possa ter aprendido e visto a importância de nós pararmos para pensar um pouco mais na cerca da vida dessas pessoas. Elas não estão ali de enfeite, apenas para servir de personagem para histórias, mas elas estão ali para um propósito, para servir de modelo para mim e para você, de coisas que nós temos que fazer, de coisas que nós não podemos fazer, mas principalmente para nos mostrar o caráter e o poder do nosso Deus.
Então nós aprendemos através da vida destas pessoas que elas podem ser modelos de fé e de amor, mas também aprendemos por meio dessas pessoas a olhar para a vida delas que elas também pecaram e erraram e que precisamos evitar o que elas fizeram, porque o que elas fizeram trouxeram consequências terríveis. Você pode ver isso, por exemplo, na vida do próprio rei Davi. Há 2 salmos na Bíblia escritos para nos mostrar isso, o Salmo 32 e 51, onde ele mostra para nós os erros que ele cometeu, mas também, através da vida de Davi, dos seus erros e acertos, nós podemos também conhecer o tamanho do perdão, da misericórdia, mas também o tamanho da graça dele em nos transformar, do poder dele. Observe a vida de José. José muitas vezes é colocado como um dos maiores heróis da palavra do Senhor. Mas não há herói na Bíblia. O único herói é o Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a vida de José, nós vemos e podemos conhecer a soberania de Deus sobre o mal. O próprio José diz a seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, porque Deus era soberano e tinha um propósito, e embora todas as coisas pudessem ir contra a vontade do Senhor, Deus pegou tudo aquilo e fez exatamente o que ele havia dito para Moisés em seus sonhos. Bom, eu espero que você possa ter aprendido algo desta mensagem e que isso sirva de incentivo para você acompanhar os próximos estudos, porque agora eu vou revelar qual é a pessoa que nós iremos pensar, observar daqui para frente, se Deus quiser. Nós iremos pensar bastante sobre a vida de um grande homem das Escrituras, um grande homem de Deus, mas um grande homem também que errou, mas um grande homem que foi usado por Deus para nos mostrar o caráter do próprio Deus. Nós iremos observar e parar um pouco para pensar sobre a vida de um homem chamado Moisés, uma personagem muito conhecida, mas nós iremos ver detalhes importantíssimos da vida de Moisés e iremos aprender com esse homem o que significa viver uma vida de fé e amor. Iremos aprender com os erros dele, que nós precisamos evitar, mas principalmente olharemos para a vida de Moisés e aprenderemos mais sobre o caráter e o poder de Deus. Por isso eu te espero para as próximas mensagens. Se Deus quiser, estaremos juntos aprendendo mais acerca da palavra do Senhor e deste grande homem. Um abraço, fique na paz do Senhor e até.